Shalom Alekulam. Gostaria de convidá-lo a ler comigo a partir do versículo 9, do versículo 18 de Devarim, que diz assim: Quando entrares na terra que a Yahvé teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Então, nosso Deus, ele nos alerta que nós não podemos repetir as abominações dos goim. A gente não pode se comportar como eles se comportam e fazer o que eles fazem, né? Então, nosso Deus já vai aqui nos alertando de que nós não podemos aprender, né, a fazer as abominações e cometer as abominações que os goim cometem. Diz mais aqui: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos, né, os espíritos dos mortos. Não fica com essa parte aqui. Então, nosso Deus, ele proíbe totalmente que qualquer um de nós, israelita, consulte espírito de mortos, por meio do espiritismo, por meio de outras práticas, de outras religiões, de outras etnias. Nosso Deus, ele nos proíbe que invoquemos os espíritos dos mortos ou tentemos entrar em contato com eles, com quem já morreu. Eu mesmo tenho 52 anos e já não tenho pai nem mãe, nenhum deles entraram em contato comigo até o dia de hoje, né? Já passei por muitos momentos na minha vida e nenhum deles se manifestou nem para me dar um conselho, nem para me dar uma orientação, muito menos uma advertência. Olha, não passe por ali hoje, porque está perigoso, porque você vai correr muito risco. Então, nunca recebi nenhuma advertência. Então, se a pessoa vai para certas religiões, é claro que tem ali a sua crença de que está falando com o espírito dos mortos e acaba a pessoa tendo contato com outros espíritos que não tem nada a ver com o espírito dos mortos. Por que o espírito ele se manifesta em uma pessoa e sabe até dos prazeres que a pessoa tinha, né, do sabor das comidas, dos alimentos que a pessoa gostava quando estava viva? Porque aquele espírito acompanhava aquela pessoa. Então, é como um familiar que está ali convivendo cotidianamente e sabe muito bem quais são os hábitos daquela pessoa, sabe entender muito bem quais são os costumes dela, e se alguém pergunta, a pessoa vai falar, né, o comportamento da pessoa, dos costumes da pessoa, do que a pessoa gostava muito de comer. Então, bem assim é o espírito. Então, pessoas que não vivem para Deus, pessoas que invocam outros seres, geralmente são acompanhados por eles. E acaba esses espíritos entendendo, sabendo, anda com eles, convive com eles, e esses espíritos sabem muito bem o que a pessoa gosta, o que a pessoa mais come, quais são os seus costumes, quais são as palavras que essa pessoa mais usava. Então é fácil chegar num centro espírita e você realmente ver ali um espírito se manifestar e dizer que era o pai ou a mãe, ou parente de alguém, falar tudo, falar até o que aconteceu na infância daquela pessoa, e aquela pessoa se encanta, acha que realmente foi um espírito de humor. Mas para nós, israelitas, que não seguimos o Talmud, é claro que aquilo ali não é o espírito do morto. Aquilo ali, na verdade, é outro espírito. Por que muitas das vezes pessoas falam de casas mal assombradas? Pessoas morreram ali e acabaram, ou seja, e a casa ficou mal assombrada depois que a pessoa morreu. Por quê? Porque aquela pessoa invocava esses espíritos. E conscientemente, por meio de sua crença religiosa, conversava com outros espíritos, invocava espíritos para a sua vida, porque se tu invoca a Deus, é Deus que está aí na tua vida.
É Deus quem está contigo, é Deus que está presente na tua vida, porque tu invoca o teu Criador, porque tu conversa com o teu Criador. Então, a partir do momento que tu invoca Deus, Deus, ele está presente na tua vida, no teu cotidiano e está contigo. Mas se tu invoca outro ser, ou outros seres, então são esses seres que vão atender o teu chamado, que vão atender o teu pedido, que vão conviver contigo e saber muito bem dos teus hábitos. Então quando a pessoa morre, aqueles espíritos que acompanhavam aquela pessoa ficam sem ter, né, sem ter mais a pessoa, né, a qual eles acompanhavam. Então o que acontece é que aqueles espíritos começam a fazer gracinha dentro daquela casa, dentro daquele imóvel, dentro daquele domicílio. Por quê? Porque a pessoa convivia com esses espíritos, porque a pessoa andava com esses espíritos. E, portanto, quando a pessoa morre, esses espíritos ficam vagando aí, sem ter uma outra pessoa para acompanhar. Às vezes encontra uma outra pessoa para acompanhar e acompanha, e às vezes não, fica ali dentro da casa da pessoa fazendo manifestações diversas, né? Mas não era o espírito do morto, e não é o espírito do morto, o espírito que são os espíritos que acompanhavam ele. E depois que a pessoa morre, então o espírito fica ali, digamos assim, sem ter quem acompanhar. Quando encontra uma outra pessoa que invoque também, então passa a acompanhar aquela outra pessoa. Quando não, fica ali dentro da casa chamando atenção. Então, o que o que eu gostaria de ler aqui no Zohar, Vayeri 2:1:8. Zohar, Vayeri 2:1:8. Aí você pode dizer, mas vocês não acreditam no Talmud, por que você está lendo o Zohar? Eu estou lendo para que você entenda que o que vem do Talmud não bate com a Torá escrita. O que vem da Torá oral não bate, é o oposto da Torá escrita. Se a Torá escrita proíbe uma coisa, a Torá oral, que é o Talmud, ela praticamente ordena, influencia, para que quem pratica o talmudismo viva de acordo com a crença do talmudismo, né? Então, o que é que diz o Zohar? Vayeri 218. Diz o seguinte: durante 12 meses, olha só, no Zohar, durante 12 meses após a morte, o corpo ainda existe e a sua alma ascende e também descende. Ou seja, vai e volta. Entendeu? Vai e volta para a Terra. Depois de 12 meses, o corpo se desintegra e a alma ascende definitivamente. Quer dizer, durante 12 meses, o espírito do morto vai e volta, vai e volta. Quer dizer, e depois de 12 meses, o espírito do morto vai definitivamente. Então, depois nós iremos abrir aqui a Torá para a gente ver o que a Torá diz sobre isso aqui, gente. Eu gostaria também de ler também as palavras, porque o que nós lemos na Torá escrita é: assim falou Yahvé a Moshe e a Harão dizendo. Então o que nós vemos é que Deus fala aos nossos antepassados e por meio deles nos deu a herança da Torá escrita. Então o que nós vemos no talmudismo é que a pessoa que orienta, a pessoa que dá os mandamentos, a pessoa que falam e eles cumprem, e eles obedecem, na verdade não é Deus. Na verdade é um defunto. Por exemplo, disse Rabi Yehudá, já morto. Esse é um rabino morto. Disse Rabi Yehudá, durante todos os 7 dias, logo após o falecimento, a alma vai da sua casa para o túmulo. Olha só. Durante todos os 7 dias, após o falecimento, a alma vai da sua casa para o túmulo. E do seu túmulo para a sua casa, e sem luta pelo corpo.
ela visita a sua casa e vê que estão todos tristes. Você vê outra coisa que parte da crença dos talmudistas, né? Então, Rabi Yehudá disse que durante 7 dias o corpo fica, né, vagando por aí, ou seja, o espírito fica vagando por aí. Então, o que é que a Torá diz? O que o Tanar diz? O que está escrito sobre isso aqui? É o que eles deixaram? É o que o Talmud ensina? Muitos, lamentavelmente, dizem que para entender a Torá escrita, você tem que ler a Torá oral, que é o Talmud. Someio por meio do Talmud, o que o Talmud está ensinando aqui? A transgredir a Torá escrita, a fazer o oposto, né, da Torá escrita. Então, gostaria também de ler no Zohar, Hazino 288, o seguinte: consta que na hora do seu falecimento, outro defunto falando, Rabi Shimon Bar Yochai disse, olha só, palavras de um rabino, não são palavras de Deus, palavra de um defunto, tá? Repetindo novamente, Zohar, Hazino 288. Consta que na hora do seu falecimento, Rabi Shimon Bar Yochai disse, eis que Ravi Hanina, né, o outro rabino falecido, o velho, já falecido, está aqui. Olha, ele fala que o espírito do falecido está ali. E disse, e mais, na hora que o homem morre, lhe é dado licença para ver, e ele enxerga o próximo a ele, seus parentes antigos naquele mundo, e os reconhece, e todos se mostram em suas aparências como eram neste mundo. E se ele é merecedor, todos estão felizes, alegres. Tá? Então, o que nos mostra aqui é que novamente vem o espírito do morto vagando por aí. O espírito do morto, ele vaga, né? O espírito do morto, de acordo com os derivados do Talmud, né? O espírito do morto, ele vê os vivos, existem até lugares onde pessoas invocam os espíritos de rabinos fulano, rabino ciclano. Porque esse pessoal mesmo, depois de morto, as suas palavras, ela tem um poder muito grande, e ele deixa de seguir o que está escrito na Torá escrita, que é a Torá de Deus, a palavra que Deus nos deu, e passa, lamentavelmente, a praticar a Torá oral, que é o Talmud. Então, o que diz aqui? Será que o espírito ele vê? É porque, de acordo com o Talmud, de acordo com o Zohar, de acordo com os talmudistas, o espírito dos mortos estão vendo, quando as pessoas morrem, elas veem os vivos, elas enxergam os vivos, ficam indo e voltando, né? Subindo, descendo, então indo para a sepultura, indo para casa, né? Ou então ficam ali ouvindo o que eles falam, que eles conversam. Então, em Kohelet, eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 9, que diz assim: deveras resolvi todas estas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios de suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, e ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, aos que juram como aos que temem o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que todo sucede ao mesmo, e todo sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens estão cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto,
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, o que diz aqui é que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Primeiro nós vemos que a Torá escrita em Devarim nos proíbe totalmente de tentar estar invocando o espírito dos mortos. Nós sabemos por quê. Sabemos que se nós invocarmos os espíritos dos mortos, quem vai vir vai ser um outro espírito que não é o espírito do falecido. Então, para os que acompanham com os vivos, né, ainda há esperança. Mas, como está escrito aqui no Tanar, que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, se os mortos não sabem de coisa nenhuma, então por que os talmudistas acreditam no Talmud, segue o Talmud e deixa de lado realmente os escritos, né, que merece crédito, né? O versículo 4 aqui, o capítulo 9 de Kohelet, ora, para o que acompanha com os vivos a esperança, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, tá? Os mortos não sabem se você está triste, os mortos não sabem se você está alegre, os mortos não sabem se você está vivo ou se está morto também. Os mortos não sabem se você está com fome ou está saciado. Os mortos não sabem se você está obrigado ou se está na rua. Os mortos não sabem de nada. Teu pai que faleceu, tua mãe que faleceu, não está sabendo de nada do que está acontecendo contigo neste mundo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma neste mundo. Não tem parte alguma neste mundo. Então, se não tem parte alguma neste mundo, então está totalmente errado o que os talmudistas pregam, o que os talmudistas ensinam. Se os mortos não têm parte alguma neste mundo, das coisas que acontecem aqui, então é totalmente um erro acreditar nisso aí, de que os mortos estão nos ouvindo, nos escutando. Totalmente errado. Nós temos que acreditar, gente, no que nosso Deus deixou. Então, até o seu amor, o seu ódio e sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma neste século, nem coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá? Não tem parte alguma neste mundo. Em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele não tem parte alguma, não participa de nada do que se faz debaixo do sol, então não acredite nisso. Não acredite no Zohar, não acredite no Talmud, acredite em Deus. Acredite na Torá escrita e siga a Torá escrita, porque você não está, se você acha que está se comunicando com seu pai, com sua mãe, você está cometendo um grande erro. Você está se comunicando com espíritos que acompanhava teu pai ou tua mãe, que sabia muito bem da rotina deles, dos gostos dele, dos prazeres que eles tinham. E, portanto, é claro, acompanhou tua infância, acompanhou você e sabe muito bem realmente se passava dentro daquela casa, dentro daquele lar, já que a pessoa não servia a Deus, o Criador, bendito seja Ele, mas servia alguma outra criatura, algum ser, e não o Criador de tudo, né? Então, se os mortos não sabem de coisa alguma do que se passa, né, debaixo do sol, e não tem participação alguma das coisas que acontecem aqui, então vamos ficar com a Torá escrita, vamos ficar realmente com o que o nosso Deus deixou, com o que o nosso Deus, ele disse, ele deu para nós, deu para cada um de nós, né? Então,
Se nós, gente, deixar de lado os escritos sagrados e nos apostatar, né, para o Talmud, nós iremos nos desviar de Deus, dos seus preceitos, das suas mitzvot, e nós iremos cometer um grande erro na nossa vida. Existe uma shir muito cantada aí em várias comunidades, né, que fala mais ou menos Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch Hu. Então, o que é isso, gente? Isso aí é uma prece cantada, essa música. Essa música é uma prece cantada. Essa música, ela está invocando os anjos. Tá? Shalom Aleichem, Malachei Hasharet. A paz seja convosco, anjos servidores, anjos do Altíssimo, do Rei dos Reis, o Santo, bendito seja Ele. Então, a paz seja convosco, anjos servidores. Então está falando com quem? Com Deus? Não, está falando com os anjos. É por isso que nós não cantamos nessa shir, e nem cantamos outras músicas também que nós vemos que estão invocando anjos e não estão invocando a Deus, né? A música pode até falar sobre anjos, mas não pode falar com os anjos, tá? As músicas podem falar sobre Moshe, mas não pode falar com Moshe, porque Moshe está morto. A Moshe não pode nos ouvir. Então isso vira uma grande transgressão da Torá, como nós vemos lá atrás, né? Que nós somos proibidos, onde a Torá deixa claro que nós somos proibidos de invocar os mortos, de consultar os espíritos dos mortos, não só os espíritos adivinhos, mas os espíritos dos mortos, porque quem vai atender vai ser um outro espírito, né? A segunda estrofe dessa shir diz assim: Boachem lechalom malachei, né? Então, o que é que fala aí, né? A tua vinda, que a vossa vinda seja em paz, anjos da paz. Vossa vinda seja em paz, anjos da paz. Quer dizer, está falando com os anjos, não está falando com Deus. Então, se não está falando com Deus, né? Então, por que, gente, nós iremos cantar essa música? Se essa música é uma canção, é uma tefilá, né? Essa música é uma oração, essa música é uma prece, direcionada a quem? Aos anjos, né? E o que diz a terceira estrofe? Baruchuni lechalom, abençoa-nos com a tua paz, né? Anjos da paz. Então, pedindo a bênção aos anjos e não a Deus. Então, é totalmente errado, totalmente equivocado esse comportamento, né? E sabemos que o talmudismo já afastou bastante muitos dos nossos irmãos, muitos israelitas, de todo mundo, gente, de Israel, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Brasil e de várias partes do mundo, da Torá escrita, e continua realmente desviando as pessoas realmente de Deus para a crença de coisas, para comportamentos pagãos, né? É que pode. Aí no final dessa shir diz que a partida deles, que o retorno deles seja em paz, anjos da paz. Então, poxa, você fala com os anjos, a paz seja convosco, anjos seguidores. Depois você fala que tua vinda seja em paz, anjos da paz. Né? Depois pede a bênção para os anjos. E depois, realmente, se despede dos anjos, que a vossa partida, que o vosso retorno seja em paz, anjos da paz. Quando o anjo ele se manifesta, como aconteceu na Torá, e ele aparece visivelmente para falar alguma coisa para algum de nós, tudo bem, nós iremos
falar com os anjos, responder ao anjo, normalmente como responderíamos a qualquer pessoa, né, a qualquer ser humano que realmente está de igual para nós, ser humano vivo, né? Mas a partir do momento que nós conversamos, damos as boas-vindas para os anjos, nós invocamos os anjos, né? Saudamos os anjos, damos as boas-vindas para os anjos, pedimos as bênçãos dos anjos, depois nos despedimos dos anjos, né? Então, nós estamos cometendo uma grande transgressão, uma transgressão muito séria. Nós estamos nos desviando de Deus e passando a cultuar e invocar criaturas, porque os anjos são criaturas de Deus. Tá? Os anjos não são, ou seja, os anjos não são seres para serem invocados. Os anjos, eles são enviados de Deus para nos proteger, para nos livrar, como está escrito mesmo em Terrilim, que o anjo de Arrevé acampa ao seu redor os que os temem e o livra, né? Aquele que teme a Deus é protegido pelo anjo de Deus, mas nós não invocamos anjos. Nós não podemos falar com os anjos. Nós não podemos fazer prece aos anjos. Nós temos que fazer prece a Deus. Nós temos que conversar com Deus e não com os anjos. Então quem faz isso está cometendo uma grande transgressão de consultar os espíritos dos mortos, pior, e mais ainda, conversar com os anjos em vez de Deus, conversar com criaturas em vez de conversar com o Criador. Então, de que adianta muitos israelitas dizerem por aí, comumente chamado judeus, né? Dizerem por aí, eu não sou idólatra, mas tu tá sendo idólatra sim, porque você está conversando com anjos, você não está convocando com Deus, né? Com aquele que enviou, mas sim com o enviado, né? E ele não se manifestou a ti e está falando contigo. Ele está invisível, você que está invocando ele, você está invocando esses anjos. E totalmente errado. Então, se você invoca a criatura em vez do teu Criador, se você invoca o anjo em vez de invocar o Deus, você está sendo idólatra também. Não adianta achar que idolatria é somente, digamos assim, se voltar para outros deuses de outras nações. Mas a partir do momento que você passa a invocar os anjos, você está sendo idólatra. A partir do momento que você passa a conversar com espíritos de rabinos que já morreram, você está sendo idólatra. Você tá transgredindo a Torá ao invocar espírito dos mortos, a invocar espírito dos falecidos, a conversar com quem já morreu, porque de acordo com o Tanar, de acordo com o nosso livro sagrado, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Os mortos não sabem de nada do que acontece debaixo do sol, nada, e não participa de nada do que acontece aqui. O que acontece aqui, somente nós humanos e os espíritos que estão por aí, que estão a par do que acontece, mas os espíritos dos mortos não estão a par do que acontece contigo, nem teu pai, nem tua mãe, nem teus irmãos, senão eles estariam vivendo o inferno, porque eles estariam vendo o teu sofrimento, eles estariam vendo a tua angústia, estariam vendo você chorar, estariam vendo você sofrer e não podendo fazer nada, não podendo te consolar, não podendo entrar em contato com você. Então lembre-se, quem entra em contato com você por meio de um médium não é Deus, não é o espírito do teu pai, da tua mãe ou de alguém da tua família. Na verdade, quem entra em contato com você é espíritos que estavam conscientes ali, que estavam convivendo com a família, que sabe muito bem do cotidiano de cada membro da família. Então, quando alguém morre, os espíritos ficam ali, está consciente, como eles vivem como se fossem membros da família. E são eles causadores de muitos males, de muitos problemas, no meio de muitas famílias por aí, que muitas das vezes estão em redes sociais aí aparentando estar bem, e de repente, quando você procura ver direitinho, a vida pessoal dessa pessoa é a vida destruída. E às vezes a pessoa está até achando que a sua vida está ruim, e quando olha a vida de perto dessas pessoas, que muitas das vezes estão nas redes sociais, né, querendo passar que está vivendo, que sua vida é uma maravilha, na verdade vive o inferno, vive uma vida pior que a tua, vive realmente o inferno na terra, né? Então, são pessoas que invocam outros seres, não invocam a Deus. São pessoas que estão vazias por dentro, né? E é isso que leva as pessoas às drogas, é isso que leva as pessoas
aos entorpecentes. É isso que leva as pessoas realmente a afundar, realmente em drogas diversas, porque essas pessoas estão vazias por dentro. Essas pessoas não encontraram ainda o verdadeiro Deus. Essas pessoas ainda não tiveram contato com o seu Criador. Essas pessoas, por enquanto, estão invocando outras criaturas. Que sejam homens canonizados, como se canoniza, né? Viram uma deidade, viram um Deus. Então, se passa a falar com essas pessoas falecidas, se passa a falar com os mortos, e quem atende são espíritos destruidores, espíritos que fazem mal à família, espíritos que fazem mal ao casal, espíritos que fazem mal no teu viver, no teu cotidiano. Então, tema a Deus e pratique a Torá, porque a Torá diz, não invoque os espíritos mortos, não consulte os espíritos mortos. Então, se Deus está proibindo, então é mandamento. Tá? Então, existem os mandamentos, as ordenanças, e existem as proibições. Tem coisas que Deus ordenou e tem coisas que Deus proibiu. Isso aí é uma coisa proibida para nós, israelitas. Quando a gente quer falar, falamos com Deus, com o nosso Criador, bendito seja Ele. Acreditamos no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. Então servimos esse Deus, servimos ao nosso Criador, bendito seja Ele. E você precisa temer a Deus. E você precisa ter uma experiência com o teu Criador. Porque até o presente momento, a experiência que tu teve foi conversando com criaturas, com outros seres que não é o teu Criador. Então que tal você, como criatura, entrar em contato com o teu Criador, com aquele que te fez? Que tal você se elevar espiritualmente, mas com a conversa direta, sem intermediário algum, conversando com Deus, tá? Ou seja, você estando de pé, ou seja, você se ajoelhando diante de Deus, conversando com Deus, ali aquela conversa íntima, sabe? Da sua criatura com o seu Criador, bendito seja Ele. Tá? Tenho certeza que a tua vida ela vai mudar, tua vida ela vai, esse vazio que você sente por dentro vai acabar quando você tiver essa experiência de acordar de manhã, sabe, conversar com Deus, conversar com o teu Criador, de você chegar antes de dormir, você não dormir sem conversar com Deus, sem conversar com o teu Criador, de você ter a experiência, porque você já vagou tanto. Você já invocou tantos seres, você já conversou com tantos seres, sabe? E a tua vida continua de mal a pior. Você continua uma pessoa vazia por dentro. Você continua realmente sentindo que está faltando alguma coisa dentro de você. E está faltando algo mesmo. O que é que está faltando? Deus. Porque as pessoas que você invocou não eram Deus. Tá? Eram criaturas. Eram seres criados por Deus. E não o próprio Deus, não o próprio Criador. Você nunca teve uma experiência com o teu Criador. Você nunca teve uma experiência com o teu Deus. Você precisa ter essa experiência. Mas para isso você precisa isolar qualquer criatura. Parar de conversar com essas criaturas, com esses seres. Colocar de lado totalmente qualquer ser, seja anjo, seja homens, sejam mulheres, seja o que for, que você invocou durante todo o tempo da sua vida. E você isolar essas pessoas. E você dizer assim, eu vou conversar com Deus, eu vou me voltar para meu Criador, e vou passar a conversar com Ele, eu vou entrar em comunhão, uma comunhão com meu Deus, entrar em comunhão com meu Criador, com aquele que me fez, não vou invocar mais criatura alguma, não vou invocar mais ser algum. E você vê que esse vazio que está dentro de você vai acabar, esse vazio que te leva às drogas vai acabar, esse vazio que faz você afundar no entorpecente vai acabar, porque por mais que você busque, por mais que você vá em locais religiosos, por mais que você vá em locais de culto, por mais que você converse com pessoas que falam de coisas espirituais, de coisas religiosas para você, que falam de qualquer outra divindade para você, você pode até se emocionar naquele momento, mas quando você sai dali, o vazio volta de novo, tá? Por quê? Porque, na verdade, você não se preencheu verdadeiramente do Deus verdadeiro. No momento, você se deixou levar por emoção e você confundiu emoção, tá, com a presença de Deus. Não, isso não é a Shekhinah de Deus. Isso é emoção. Aquilo que te faz com que você sinta algo naquele momento e depois o vazio volta a dominar o seu ser, o seu interior. Não é a presença de Deus.
não é a Shekhinah de nosso Criador. Isso aí é, na verdade, emoção, que você confunde com coisa espiritual, com algo espiritual, com a presença de Deus, que você acha que é, na verdade, uma elevação espiritual, que aquelas palavras estão te tocando, que você está se elevando espiritualmente, e você sente aquela emoção e acaba confundindo com algo espiritual, sabe, com alguma presença espiritual, e na verdade é apenas uma emoção. E você, quando sai dali, ou quando você chega em casa, você volta a ficar vazio, você volta a ficar vazia novamente, porque está te faltando exatamente o principal, está te faltando Deus, tá? Porque o que você invocou, o que você serviu durante todo o tempo da sua vida, não era o teu Criador, era uma criatura, né? Com a qual você falava, com a qual você conversava, com a qual você se desviava de Deus para esse ser, tá? E você desviava sua atenção de Deus para esse ser. E não adianta você invocar outros seres, invocar criatura, conversar com esses seres, com essas criaturas, e as coisas realmente não darem certo para você, e você querer reclamar de Deus. Não. Você não conversou com Deus, você não serve a Deus, você não servia a Deus. E se você não servia a Deus, não converse com Deus, não vai reclamar para Deus. Reclame para a criatura, quem você invocou durante todo o tempo da tua vida. Quantos anos da tua vida você perdeu servindo a criatura, servindo seres, servindo homens, o homem, ou seja lá quem for, tá? E você continua de mal a pior, você continua na mesma condição, na mesma situação, vazio por dentro, certo? Então, a partir do momento que você tiver uma experiência verdadeira com o teu Deus, com o teu Criador, você vai ver que a tua vida vai mudar de verdade, mas vai mudar de dentro para fora, não vai mudar exteriormente, não vai virar, digamos assim, algo de aparência, como uma aparência de redes sociais, onde a pessoa tira foto de tudo, tira foto até de uma comida que vai comer, entendeu? Como se procurasse dizer, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Na verdade, você pode ter tudo, mas às vezes você não tem nada. Tem tudo porque acha que tem, mas não tem nada porque te falta Deus. Você não conheceu Deus. Enquanto você conversar com outros seres, você não conhece a Deus. Enquanto você se desviar para outras pessoas, outras criaturas, você ainda não conhece a Deus. Você só vai conhecer a Deus quando você isolar todas as criaturas, todos os seres e quem você serviu durante todo o tempo da sua vida, e você passar a conversar com Deus mesmo, falar com Deus mesmo. Então, quando você realmente se voltar para teu Criador e falar diretamente com Ele vai te ouvir e Ele vai te atender. Ele se voltará para ti e abençoará a tua vida, tá? Não é conversando com anjos que você vai resolver teu problema. Não é conversando com um funcionário que você vai resolver a tua causa. É conversando com a autoridade superior. Tu vai resolver o teu problema conversando com a autoridade suprema, que é Deus. Conversa com Ele, tá? Os funcionários são enviados por Ele. Ele envia os funcionários para que possa te atender, mas conversa com a autoridade suprema. Não conversa com os servidores. Não conversa com os funcionários. Conversa com a autoridade máxima. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a tua vida não custa nada você fazer uma experiência na tua vida. Durante todo o tempo da sua vida, você viveu para um ser. Você invocou a uma certa criatura, a uma certa pessoa. Tá? Você conversou com essa pessoa, você falava tudo em nome dessa pessoa e nada resolveu. Agora eu te convido a fazer a ter uma experiência com Deus, com o teu Criador. Se a tua vida não mudar, é porque na verdade o que eu estou falando não é verdade. Mas a tua vida só vai mudar se você tiver sinceridade. Se libertar totalmente da criatura. Colocar de lado a criatura como uma idolatria pesada, uma idolatria que te afasta de Deus. Uma idolatria realmente que te isola do teu Criador. E passar a conversar com Deus, com o teu Criador, bendito seja Ele. Porque a idolatria é como uma traição conjugal, né?
está deixando de lado o teu cônjuge e está tendo contato com outra pessoa que não é o teu cônjuge. Então, o teu contato tem que ser direto com o teu cônjuge, só com ele, tá? O teu contato tem que ser diretamente com o teu Deus, só com o teu Deus. E você vai ver, tá? Que a felicidade está em Deus, está no Criador e não em criatura nenhuma. Você ainda não teve experiência com Deus, não passe a ter uma experiência com Deus. Passe realmente a ter uma experiência com o teu Criador e você vai ver a diferença, tá? Então, se você não tiver uma diferença na tua vida, depois que você conhecer a Deus, tá? É que tudo que eu falei não é verdade. Mas se você tem certeza que se você tiver essa experiência com o teu Deus, a tua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Esse vazio que está dentro de você vai acabar, tá? Essa necessidade de se afogar em drogas e entorpecente vai sumir, vai desaparecer. E você vai se sentir preenchido e preenchida. Pode o mundo estar acabando ao teu redor, mas você vai ter amortecedores que vai amortecer qualquer terremoto que aconteça em sua volta, tá bom? Qualquer coisa que suceder ao teu redor, tá? Não vai te abalar nunca. Não vai te abalar nunca, tá? Porque você vai estar amparado ou amparada por Deus. Bendito seja Ele. Shalom. Lehitraot.